Bom dia, amada igreja. Cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é um domingo atípico, diferente, né? Tivemos triste notícia essa semana, né, da partida do nosso querido e amado Reverendo Geraldo Henrique. Mas o que nos conforta é que sabemos que ele está na glória, gozando da presença de Deus, né, e usufruindo de todas as maravilhas que a palavra de Deus nos promete. E é nesse espírito que eu convido você a orar nesse momento. Vamos orar pela nossa igreja e agradecer pela vida do nosso pastor, pelo ministério dele na nossa igreja e também pela vida da família dele. Bondoso Deus, nós louvamos o Teu nome, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te louvamos pela vida que o nosso Reverendo Geraldo Henrique teve, por ter nos abençoado durante 6 anos enquanto Igreja Presbiteriana Gileade. Deus, nós te agradecemos porque nós tivemos muitos frutos, ó Pai, do trabalho dele, Senhor. E agora, neste momento, ele goza da eternidade com o Senhor. Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor. Nós te pedimos o conforto para as nossas vidas, para a nossa igreja. Deus, te pedimos o conforto para a Érica, para o Henrique, para a Esther, ó Deus, que estão sofrendo, Pai, nesse momento, ó Deus, com a perda, mas que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia, Pai, coloca a Tua mão poderosa sobre eles, meu Deus, ajudando nesse momento, Senhor. Ó Deus, que o Senhor nos ajude a ser útil para eles também, meu Deus, a oferecer um ombro amigo, Senhor, e demonstrar o carinho que nós sentimos por eles, meu Pai. Ó Deus, abençoa a Igreja Gileade, meu Deus, para que ela continue, ó Deus, porque essa igreja, ó Deus, ela carrega o legado do Reverendo Geraldo Henrique, ó Deus. Ó Pai, que possamos continuar como uma igreja missionária, uma igreja que prega, ó Deus, a palavra do Senhor, ó Deus, o Teu Evangelho. Deus, nos prepara agora, ó Deus, para prestarmos o culto ao Senhor, ó Deus, e aceita o nosso louvor e a nossa adoração. Perdoa também os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Então, nesse espírito, eu te convido agora para louvar a Deus com os cânticos espirituais. Amor que me conquistou, eu não pude resistir. Tão grande compaixão, Senhor. Um coração assim se entregou por mim, mesmo eu não merecendo. Amor me aceitou em paz. E Tu és para mim mais do que paixão. És o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, Teu eterno favor, preso eu estou por Teus laços de amor, Jesus. Amor que me conquistou, eu não pude resistir. Tão grande compaixão, Senhor. Um coração assim
entregou por mim, mesmo eu não merecendo, e amor me aceitou em paz. Tu és para mim mais do que paixão, és o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, teu eterno favor. Preso eu estou por teus laços de amor. É graça, Senhor, teu eterno favor. Preso eu estou por teus laços de amor, Jesus. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida.
Amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero convidar você a fechar os seus olhos para nós orarmos. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse tempo de louvor, adoração, pelos cânticos entoados, e pedimos, ó Deus, que agora o Senhor ministre sobre nós a Tua palavra, a partir da leitura das Escrituras e a proclamação da Tua mensagem. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Irmãos, a nossa mensagem hoje seria sobre Natal, a preparação para o Natal. Mas todos nós fomos surpreendidos nessa semana com a notícia do falecimento do nosso querido pastor, reverendo Geraldo Henrique, o plantador da Igreja Gileade, conhecido de todos os irmãos, amado por todos os irmãos, e o nosso coração ainda está compungido com essa notícia tão abrupta. E eu gostaria nessa semana, nesse domingo, conversar de maneira muito simples e breve com você a respeito de vida e legado. Que tipo de legado nós deixamos com a vida que vivemos? Essa palavra ela é breve, essa semana, como eu disse, foi atípica, e eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no seu capítulo 6. É um texto conhecido, nós vamos ler os versículos do 1 ao 8. Isaías capítulo 6, versículos do 1 ao 8. Assim diz a palavra do Senhor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Que o Senhor nos edifique com a sua palavra. Irmãos, que tipo de legado nós estamos deixando com a nossa vida? Certamente o nosso pastor, reverendo Geraldo, deixou um legado abençoado, né? Muitas pessoas têm compartilhado ao longo dessa semana histórias que falam de como elas foram abençoadas por meio da vida dele, da vida do pastor Geraldo, e certamente sua família, a Érica, o Henrique, a Esther, carregam consigo essas histórias. Mas eu pergunto para você, que tipo de legado você está deixando com a sua vida? A nossa vida ganha sentido, significado, a partir do momento em que nós tocamos outras vidas, a partir do momento em que com as nossas vidas nós moldamos as vidas das pessoas que estão ao nosso redor. Esse é o legado que nós deixamos. Eu acho muito interessante que o rei Isaías, o profeta Isaías, quando vai relatar a sua experiência de chamado da parte de Deus, que acabamos de ler, ele começa dizendo: no ano da morte do rei Uzias, no ano em que morreu o rei Uzias. De alguma forma, o rei Uzias foi marcante para a vida do profeta Isaías, foi marcante para a vida de todo o povo, a tal ponto da sua passagem, da sua morte, ser uma referência para aquelas pessoas. Se você for olhar a história do rei Uzias, você vai ver que ela tem um momento para o final da vida dele mais triste, né? Ele recebe uma disciplina da parte do Senhor, porque acaba ficando orgulhoso demais. Mas se você vai olhar o reinado dele, foi um reinado de muito sucesso em Judá. O rei Uzias era um rei temente ao Senhor, era um rei que amava ao Senhor, foi um período de crescimento
do reino de Judá, foi um período de envolvimento com as coisas de Deus, e mesmo o pecado de Uzias foi um pecado de excesso, de ousadia no trabalho espiritual. Certamente o rei Uzias marcou geração, marcou época, marcou a vida de outras pessoas, a ponto de aquela história de Isaías ser descrita como uma história que aconteceu no ano em que morreu o rei Uzias. Entende? Que tipo de legado nós estamos deixando para as pessoas com as nossas vidas? O significado da minha vida se dá a partir de como eu marco a vida de outras pessoas. E como é que você pode marcar a vida de outras pessoas, né? A gente tem lamentado nesses dias o falecimento do reverendo Geraldo, mas a gente tem se alegrado também com as histórias por meio das quais ele marcou a vida de tantas pessoas. Como é que a gente marca a vida de outras pessoas? A gente marca a vida de outras pessoas, por exemplo, através do cuidado. Quando eu tenho um olhar atento, como é próprio do olhar pastoral, como era próprio do olhar do reverendo Geraldo, e como tem que ser próprio do nosso olhar também, quando eu tenho um olhar atento à dor do outro, ao sofrimento do outro, à crise pela qual o outro passa, e eu me ofereço para cuidar do outro no seu momento de dor e de aflição. Ao fazer isso, eu estou marcando a vida de outra pessoa. Quantas histórias nós temos de pessoas que marcaram a nossa vida, porque nos momentos em que nós necessitávamos, elas decidiram cuidar de nós. Se você quer deixar um legado que honre a Deus, você precisa aprender a cuidar das pessoas. E quantas pessoas estão perto da gente que precisam ser cuidadas? Quantas pessoas estão próximos de nós que sentem dor? Que sentem a dor do abandono, que sentem a angústia de uma vida sem sentido, que sentem todo tipo de sofrimento que a vida muitas vezes nos apresenta. E Deus nos desafia a tocarmos a vida dessas pessoas com o nosso cuidado. A gente toca a vida do outro a partir do momento que a gente cuida do outro. Não apenas o cuidado, mas também o desafio. Eu acho que quando eu desafio o outro a assumir de maneira plena aquilo que Deus requer dele, quando eu desafio o outro a viver uma vida que honre a Deus, quando eu desafio o outro a viver uma vida do seguimento de Jesus Cristo, eu também estou marcando aquela vida. Esse certamente também é um outro traço do ministério do reverendo Geraldo, certamente através de suas pregações, do seu discipulado, ele desafiou muitas pessoas a viver uma vida caminhando com Deus, a viver uma vida no exemplo do discipulado de Jesus Cristo. E eu pergunto a você, será que você tem desafiado outras pessoas a viver assim? Nós vamos encontrar o real sentido da nossa vida na medida em que nós deixamos marcas nas vidas de outras pessoas. E uma das formas de nós tocarmos a vida de outras pessoas, uma das formas de nós marcarmos a vida de outras pessoas, é desafiando essas pessoas a viverem uma vida segundo a vontade de Deus. Agora é óbvio que para isso, primeiro eu preciso viver essa vida, né? Isaías, nesse texto, está sendo chamado por Deus como profeta, ele se sente impuro por causa do seu pecado, e ele passa por um processo de purificação, né, simbólico, em que um anjo com uma tenaz toca os seus lábios, como que dizendo, seus pecados estão perdoados, você está habilitado a cumprir a sua missão agora. Mas veja, como é que eu vou desafiar alguém a viver uma vida com Deus se eu não tenho essa vida com Deus? Então, se eu quero marcar a vida do outro, desafiando-o a caminhar com o Senhor, isso primeiro precisa acontecer comigo. Então, meu irmão, eu assumo essa função de profeta nessa manhã para desafiar você a cuidar daqueles que estão perto de você e desafiar você a estender esse desafio para as outras pessoas, a ser um instrumento de Deus, a tocar o coração das pessoas e desafiá-las a viver segundo a vontade do Pai. Eu marco a história das pessoas através do meu cuidado, através do desafio e através do exemplo. A gente consegue tocar a vida das pessoas, a gente consegue marcar a história das pessoas quando a gente se torna um exemplo de vida para elas. E eu sei que por causa do nosso pecado, por causa das nossas limitações, muitas vezes a gente pensa assim, eu não tenho condição de ser um exemplo para ninguém, né? Eu não tenho condição de ser um exemplo. No entanto, meu irmão, eu quero lhe dizer que você é chamado por Deus para ser um exemplo, sim. O apóstolo Paulo, num determinado momento, ele é ousado a ponto de dizer, sejam meus imitadores, como eu sou de Deus. Então, nós somos desafiados por Deus a sermos exemplo para as pessoas. As pessoas precisam olhar para a gente e ver na gente o que é ser um seguidor de Jesus Cristo.
através do seu cuidado, do desafio e do exemplo, certamente você irá tocar a vida das outras pessoas, e fazendo isso você está construindo um legado. Porque a nossa vida passa. Todos nós, em algum momento, se Jesus Cristo não voltar antes, a nossa oração é que Ele venha. Quem sabe Ele pode voltar hoje, bendito seja o nome dEle, ou amanhã. A nossa oração é Maranata, vem Senhor Jesus. Mas se não for servido a Deus voltar, a Jesus Cristo voltar antes, todos nós vamos morrer, né? A nossa vida passa aqui, mas o legado que a gente deixa muitas vezes é um legado eterno. Porque aquelas vidas que são tocadas pela nossa vida, se elas se aproximam de Deus por meio de Jesus Cristo, através do nosso ministério, essa semente plantada é uma semente plantada que germinará na eternidade. Você consegue perceber isso? Que ainda que a nossa vida seja passageira, o nosso legado pode ser eterno se o nosso legado estiver firmado no Senhor e em Jesus Cristo. Meu irmão, e não há maior legado que nós podemos deixar para as pessoas do que o legado de alguém que ama a Deus, que vive para a glória de Deus e que por causa disso se desdobra no cuidado com as pessoas que estão ao seu redor. O profeta Isaías passa por essa experiência de vocação num tempo que ele chama o ano da morte do rei Uzias, porque aquele rei marcou a sua geração, marcou a vida daquele jovem profeta, marcou a vida de todo o reino de Judá. Certamente o pastor Geraldo marcou as nossas vidas, a vida dessa igreja, e ao lembrar do ano de 2020, a gente também vai lembrar desse ano como o ano em que passou o pastor Geraldo, o reverendo Geraldo. Mas ele hoje percebe de maneira palpável aquilo que ele já sabia pela fé antes, de que a verdadeira vida que está reservada para nós é a vida na eternidade, além dessa vida transitória. Porque se há uma verdade a respeito de legado e vida, é que por melhor que seja a vida que nós vivemos aqui, há algo maior do que nós reservado na eternidade. Quando Isaías passa por essa experiência no ano da morte do rei Uzias, ele descobre que aquela vida terrena, era pouco diante do mistério da vocação que o Senhor tinha feito para ele. Aquela vida era pouco diante da grandiosidade das coisas que Deus tinha para ele. Há uma vida ainda maior a ser vivida do que essa que nós vivemos aqui. Quando nós nos comprometemos com a missão, quando a gente se compromete a cumprir o chamado que Deus fez para a gente experimenta um pouquinho dessa vida. Mas um dia nós iremos experimentar de maneira plena essa vida que o Senhor tem reservado para nós. Um dia nós iremos receber a coroa imarcessível da vitória. E um dia, como diz o hino, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração. Pastor Geraldo já descobriu essa vida plena, porque ele está na presença do Senhor hoje, de joelhos entre os santos, na mais real, sincera, vera adoração. Um dia eu estarei lá também. Um dia nós estaremos, irmãos, na presença do nosso Deus, se vivermos uma vida que honra o seu nome, calcado na redenção da cruz de Jesus Cristo. Nós podemos deixar um legado eterno se tocarmos a vida das outras pessoas, com o nosso cuidado, com o nosso desafio, com o nosso exemplo. Mas nós iremos deixar um legado eterno se percebermos que existe uma vida muito mais importante do que essa vida que vivemos aqui, muito mais radical, muito mais profunda, que é a vida para a qual nós fomos chamados a viver, a vida eterna com o nosso Deus por meio de Jesus Cristo. Se você nunca teve um encontro verdadeiro, real com Jesus, meu irmão, você ainda não sabe o que é essa vida que foi reservada para você. Mas você pode ter um vislumbre agora dessa vida plena, maravilhosa e eterna, que o nosso pastor reverendo Geraldo já tem. Você pode ter um vislumbre agora dessa vida, se você se render de maneira completa, total, à soberania, ao senhorio de Jesus Cristo. Nós fomos chamados por Deus para deixar um legado, para marcar a história das pessoas com a nossa vida. E eu te desafio a fazer isso através do seu cuidado, dos seus desafios e através do seu exemplo, a viver uma vida que honra a Deus, uma vida que glorifica a Jesus Cristo.
Nós louvamos a Deus pela vida do pastor Geraldo. Louvamos a Deus por tudo que ele fez nesses 6 anos dessa comunidade e em todo o seu ministério antes disso. Rogamos as bênçãos de Deus sobre a família querida de Érica, de Henrique e de Esther. Sobre todos os familiares do pastor Geraldo e os amigos mais próximos, mais chegados. E louvamos a Deus porque certamente ele deixou um legado. Louvamos a Deus porque certamente ele marcou a nossa história. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Que você construa esse legado também, para a glória de Deus. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra lida e proclamada. E desde já, ó Deus, mais uma vez, queremos interceder pela família do pastor Geraldo, especialmente a Érica, o Henrique e a Esther. Senhor, que a boa mão do Senhor esteja sobre eles. Que tu estejas cuidando, trazendo o bálsamo, o conforto do teu Espírito Santo. A nós, como igreja, também abençoa-nos, Senhor Deus. Que possamos ter a firme convicção de que há uma missão que continua e o Senhor nos desafiou a continuar esta missão. Louvamos o teu nome pela vida do reverendo Geraldo. Bendizemos ao Senhor por esse ministério profícuo que o teu servo teve, por esses 49 anos de vida, por essa vida prostrada diante do Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, como irmãos queridos dele, a conservar esse legado a partir da nossa vida diante do altar do Senhor. Abençoa-nos durante essa semana, guarda-nos, proteja-nos, dá-nos a tua bênção. Nós pedimos no nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam, meus irmãos, com vocês e permaneçam com vocês, hoje e para sempre. Amém. Amém. Meu irmão, que Deus abençoe a sua vida. No nosso próximo domingo, nós teremos um culto presencial lá na base da Jocum, no Imirim. Vai ser o último culto presencial desse ano. A gente vai ter uma celebração natalina naquele culto, mas nós também vamos separar um momento de ação de graças pela vida do reverendo Geraldo Henrique. Então eu convido você que puder participar, que esteja conosco. O culto vai ser às 10h30 no próximo domingo, a base da Jocum ali no Imirim. Se você quiser participar, coloque a sua intenção nos comentários de onde você estiver assistindo esse culto e nós vamos entrar em contato com você e dizer como você pode participar. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Oi, Giovana, tudo bem? Sim, dona Constância, obrigada. Que bom, querida. Hoje será a aula avaliativa sobre o ensino de Jesus no monte, a bem-aventurança e especialmente sobre a mansidão. Bem-aventurança significa felicidade. A mansidão é o oposto extremo da violência, da agressividade ou explosões de ira. Quando aparecer na tela a frase, responda sim, se estamos sendo mansos ou não, se não estivermos. Quando buscamos vingança e exigimos o castigo e o fracasso de alguém, dando lugar à ira. Não, Quando eu tento resolver uma briga entre dois amigos. sim, Quando falo mal de um irmão, espalhando fofoca. não, Quando reparto o meu único chocolate para que todos que estão comigo comam. sim. Responda para mim, Giovana, como o cristão consegue ser manso? Dona Constância, é porque fomos consolados primeiro por Deus. E agora o amamos e queremos servir Ele para sempre. Muito bem, Giovana, você tirou nota 10. Nosso tempo de avaliação acabou. Você queria me contar uma história? Sim,
minha amiga estava triste porque ela tinha poucos brinquedos. Então eu falei para ela que a felicidade não estava em ter muitos brinquedos, mas sim em saber que somos de Deus. E isso era o suficiente para sermos muito felizes. Depois disso, ela abriu um sorrisão e fomos brincar de faz de conta. Muito linda a história. Você brilhou, querida. Você também anunciou as boas novas para a sua amiga. Brilhante. Beijo, Giovana. Até a próxima. Beijos, prof. Tchau!